tá? Então, para começar, então, a gente vai falar do problema de Goethe ou dos casos de Goethe, né? O problema de Goethe é o problema de analisar o conhecimento, né? Dar uma nova análise do conhecimento ou mostrar por que a análise antiga ainda funciona em face de alguns casos, né? No caso que o filósofo chamado Goethe, né? Edmund Goethe, citou em um artigo, e apesar de que os casos que o próprio Goethe citou, eles ainda não são os melhores casos, eles são casos mais ou menos confusos, mas menos intuitivos de que aquelas pessoas têm crença verdadeira justificada. Mas depois do artigo de Goethe surgiram muitos outros casos, as pessoas começaram a discutir bastante isso e surgiram muitos outros casos, né? Então vamos tentar falar aqui por cima um pouco sobre essa discussão. Se tiver alguma quando eu estiver ruim em algum momento vocês me falam, tá? Então o artigo de Goethe, ele é um artigo de 1963, tá? Ou seja, é bem discutível, né? Se é um artigo novo ou um artigo antigo, né? Para os padrões da filosofia, né, muitas pessoas acham que é um artigo muito novo, né? Em comparação, sei lá, com Aristóteles ou Platão. Mas também já tem 60 anos, né, esse artigo. Então, em 63, o Edmund Goethe, quando era bem jovem, já tenha ficado melhor. Em 63, um filósofo chamado Edmund Goethe, ele publicou um trabalho que é, com certeza, um dos mais discutidos na história da epistemologia. Tá? Maria levantou a mão, eu não olhei direito. Pode falar. Pode falar, Maria. Ainda está travando para vocês? Então, deixando quieto assim, parece que ele está melhor, mas ele está meio... acho que ele deve ter pego alguma coisa, alguma gripe, algo desse tipo, porque ele estava meio mole ontem, tipo dormindo, mas assim, parece que ele está melhor. Mas enfim, então em 63, o Goethe, né, esse filósofo chamado Goethe, que ele era bastante jovem na época, ele publicou esse artigo, que é com um título bem direto, né? É a crença verdadeira justificada conhecimento, que foi um artigo que teve uma importância muito grande, ainda tem, mas na época que eu comecei assim na filosofia, começo dos anos 2000, era toda a conferência ainda era sobre isso, assim. São centenas de milhares de artigos publicados discutindo esse tema, etc, etc. E o próprio Goethe é um cara bem interessante, assim, porque ele publicou esse artigo sobre epistemologia, conseguiu um emprego, depois ele nunca mais publicou nada em epistemologia. O próprio Goethe nunca discutiu o problema de Goethe. Ele tem outros poucos artigos na carreira, nenhum relevante sobre filosofia da linguagem. Ele nunca mais voltou nesse tema. Mas independentemente ele é famoso por ter um problema com o nome dele, né? E o artigo também é um artigo bem interessante, né? Para vocês que são da psicologia, talvez seja um bom artigo para vocês. Vou ler o primeiro artigo em filosofia, talvez seja um bom artigo, porque primeiro é um artigo de 3 páginas. Então o artigo é basicamente a seguinte estrutura. Ele começa falando, olha, a análise tradicional do conhecimento é tal, tal e tal, né? Mais ou menos o que a gente estudou. Isso é uma página. Depois ele fala assim, eu acho que está errada, porque olha esse caso aqui, caso 1, caso 2, 2 casos, né? E pronto. Era basicamente isso o artigo. É um artigo que primeiro foi publicado na revista no México, não teve nenhum impacto. Depois o mesmo artigo foi publicado na revista americana, teve bastante impacto.
e é discutido até hoje, etc. Né? Então, como eu estava falando na última aula, a tradição filosófica meio que aceitou em determinado momento a ideia de que conhecimento equivale à crença verdadeira justificada, né? Ou seja, que essa seria a análise correta do nosso conhecimento, né? Conhecimento é crença verdadeira justificada. Essas seriam condições necessárias, cada uma, e em conjunto elas seriam suficientes para conhecimento. Em determinado momento se aceitou isso, só que os contra-exemplos de Goethe, né? Ou se a gente falar até de maneira mais geral, casos do tipo Goethe, às vezes as pessoas falam assim, tipo, outros casos que não foi o Goethe que propôs, mas que são do mesmo tipo, mostram que seria possível um sujeito ter crença verdadeira justificada, né? Então, seria possível um sujeito ter crença verdadeira justificada, mas sem ter conhecimento, né? Ou seja, primeiro, conhecimento não seria especificamente crença verdadeira justificada, e se a gente for pensar de maneira mais específica, né, pode até ser o caso de que crença, verdade e justificação sejam necessários para o conhecimento, mas não seriam suficientes. Essa daí é um pouco hoje, né? Se a gente enquanto ser humano temos conhecimento de alguma coisa, né, a gente pode, por outro lado, aceitar uma tese cética, né? Não temos conhecimento, mas assim parece ser uma tese ruim em vários sentidos, né? Até no sentido de que a noção de conhecimento ficaria até inútil, né? Porque a gente quer utilizar essa noção para descrever pelo menos alguns casos em que seres humanos têm conhecimento. Mas se nós temos conhecimento de alguma coisa, certamente esse conhecimento ele precisa ser ele é falível, né? Por quê? Porque nossos sentidos falham, em alguns casos, nosso raciocínio falha em algum caso, né? Faz parte da natureza da gente como seres humanos ser falível, né? Os métodos científicos eles falham também, né? Até em qualquer método, qualquer teste que você faz, sei lá, teste de DNA, vem ali no teste, né? Probabilidade de acerto 99,99. Tipo, tem a probabilidade de estar errado, né? Então é um método falível, ele pode falir. Ele só é muito bom, ou seja, ele falha bem pouco, né? Ele falha 0,01% dos casos, né? Então, nesse caso, né? Vamos dizer que eu pegue um teste de DNA para saber se um filho é meu, vamos dizer, e lá está dizendo que sim, e lá está dizendo também que a chance de acerto é 99,99%, né? Em um caso como esse, parece que o razoável para mim é tomar o teste como confiável, né? Porque, imagine, se eu for duvidar de coisas que são tão boas quanto esse teste, ou seja, que acertam 99,9%, eu vou estar duvidando de tudo o tempo todo, né? Por exemplo, eu parei meu carro aqui ontem na frente de casa. Eu acredito que ele está lá, mas ele pode não estar, né? Para qualquer coisa que você acredita, pode não ser, né? Sempre tem uma possibilidade né, até por isso, até pelas coisas ocorrerem no tempo, de ter acontecido alguma coisa entre o momento que você viu e o momento atual, etc, que aquilo pode não ser mais o caso, né? Mas para a gente poder ter conhecimento, a gente tem que aceitar esse mínimo de incerteza. Então vamos dizer que eu vejo o teste e eu formo a crença de que o filho é meu, porque o teste está dizendo que e vamos dizer que o filho de fato seja meu, né? Então, nesse caso, assim, parece muito estranho, assim, muito extremado, né? Parece um ceticismo muito extremo você não dizer que eu sei que o filho é meu. Porque eu tenho uma evidência muito boa nas minhas mãos, que é o teste, e de fato o filho é meu. Então, eu tenho uma crença verdadeira justificada. Porém, pode ser o caso de eu ter uma crença justificada, no sentido que está justificada a minha crença porque está no teste, mas o filho não ser meu, porque ser um desses casos em que o teste errou. Então, nesse caso, eu não tenho conhecimento.
né? Por mais que eu tenha uma crença justificada, por mais que eu tenha feito tudo certo, por mais que eu tenha feito tudo que estava ao meu alcance, né, que é fazer o exame, e ver o resultado, ainda assim vai me faltar conhecimento porque o filho não é meu, né? Eu não posso ter o conhecimento de algo falso, né? Daí se segue uma coisa bastante interessante. Conhecimento, o que é conhecimento e o que não é transparente para mim, certo? No sentido de que não está na minha posse saber que eu tenho conhecimento para todos os casos, né? Porque em alguns casos eu vou pensar que eu tenho conhecimento e eu não tenho, né? Então, se o conhecimento fosse um estado mental, como alguns epistemólogos defendem, daí se segue que esse estado mental do conhecimento, ele não é transparente para mim no sentido de que eu não sei se eu tenho esse estado mental, né? Porque sempre pode ter a possibilidade da crença ser falsa e não ser conhecimento, e isso não está ao meu alcance de saber, né? Então, às vezes na epistemologia se discute o seguinte princípio, a galera chama de princípio KK. KK é que se tira, né? K é de knowledge, né? Então, o princípio do saber que sabe. Então, muitas vezes se discute o seguinte princípio: será que sempre que eu sei que eu sei, né? Alguns epistemólogos, bem poucos, né, defendem, mas a maioria das pessoas, dos epistemólogos, acham que não, que esse princípio não vale, que você saber algo não implica que você saiba que sabe, porque em muitos casos, se você admite que a justificação é falível, ou seja, justificação que pode a mesma justificação ser aplicada a casos em que você não tem conhecimento, por exemplo, porque aquilo é falso, né? Se você pensa que existe justificação de crenças falsas, provavelmente esse princípio não vale, porque você não vai saber que você sabe, né? Então, por exemplo, você falou o caso aí casos científicos, né? Acontece muito, né, se você até pensar, nossa, muitas das teorias científicas do passado que as pessoas realmente pensavam ser verdadeiras, né? Sei lá, a teoria do flogisto, né? É uma teoria que geralmente se cita na bibliografia de filosofia da ciência, né? Em determinado momento da história da humanidade se tinha essa teoria do flogisto, era a ideia de que o fogo, existia uma substância que era responsável pelo calor, né? Que o calor era uma substância que estava junto com as coisas. Então, se esse meu café aqui ele está quente, é porque ele contém essa substância que é o flogisto. E daí essa substância ela escaparia das coisas quentes para as coisas mais frias, né? Tipo estabilizando a temperatura, né? Então o meu café esfriaria, né? Porque ele perderia essa substância, né? O que faz algum sentido até intuitivo, né? Porque a gente vê uma fumacinha saindo do café, etc. Então nessa fumacinha estaria saindo essa substância que era o flogisto, e essa substância explicaria como é que o calor passa de um objeto para outro, né? Então, quando, por exemplo, a gente quer esquentar uma água, né? Não sei se já passaram por isso, mas no interior, por exemplo, eu lembro da casa da minha avó, tinha um negócio assim de ferro que você botava na tomada e você botava dentro de um balde para esquentar a água para tomar um banho quente, né? Porque não tinha chuveiro quente. Então isso daí você tem aquele tipo de resistênciazinha de ferro que ela esquenta bastante e ela esquenta a água, né? Então a ideia seria que essa barrinha de ferro ela estaria liberando. Ó, João, não tô te entendendo não. Se você quiser falar, escreve no chat porque tá só o barulho de vento. Então a ideia seria que essa substância, essa resistência, ela estivesse liberando o flogisto para a água, enfim, isso esquentando. Então essa era uma teoria que as pessoas aceitavam e elas pensavam que tinham conhecimento disso, né?
porque eles tinham crença, eles tinham até justificação, porque não foi algo inventado na doida, né? Tinha alguns experimentos sustentando, etc, etc. Depois a gente viu que não era isso, né? Que na verdade o calor não é uma substância própria, o calor é movimento cinético de partículas, né? Então esse café meu aqui, ele está quente, não é porque tem nenhuma substância dentro dele diferente, mas simplesmente porque as partículas, né? O café são várias moléculas mais complexas, mas vamos pensar que seja água aqui. Então as partículas de H2O aqui dentro, elas estão simplesmente agitadas, elas estão agitando bastante e se batendo uma na outra e tal, se batendo na parede do meu copo e assim esquentando a parede do meu copo, porque elas estão batendo nas partículas de cerâmica da parede do copo e está agitando as partículas de cerâmica, e é assim que o calor se propaga, né? Na verdade, o calor é a agitação de partículas que vão se batendo uma na outra e agitando as outras, e isso com o tempo acaba, né? E quando você tem, por exemplo, uma bola de bilhar que bate na outra e a outra sai andando, a primeira bola ela perde movimento, né? Porque o choque não é perfeito. Então, ela passa um pouco de movimento para a outra e ela perde também movimento. Então, com esse processo, né, tende a meio que estabilizar o movimento de todas, né? Então vai ficar todas nem muito rápida nem muito lenta, né? E isso ou seja, isso quer dizer que a temperatura tende a estabilizar, né? Os corpos quentes tendem a passar calor para os corpos frios, que nesse caso é movimento de partícula. Então essa teoria ela estava errada, tá? Então dada a análise do conhecimento, a gente diz que essas pessoas que tinham essa teoria no passado, elas não tinham conhecimento. Elas achavam que tinham conhecimento, elas pensavam que tinham conhecimento, mas elas não tinham, né? Então esse é um caso que não é bem um caso que vai contra o princípio KK, porque é um caso que elas não sabiam, tá? Mas tem casos em que você pode não ter conhecimento, achar que tem, não tem, são bem comuns. E poderia ter casos, inclusive, em que você tem conhecimento, mas você não sabe disso. Não sabe disso com certeza. Você não tem um conhecimento, uma crença de segunda ordem que você tem conhecimento, por exemplo, né? Pense nos casos de crianças, né? Ou de animais não humanos, se a gente for adotar animais não humanos de conhecimento. Dificilmente eles têm uma crença de segunda ordem sobre o estado mental dele, né? Assim, eu tenho conhecimento sobre tal coisa, né? Uma crença de segunda ordem, que seria conhecimento do conhecimento, né? Então todas essas questões se colocam quando a gente pensa nessa possibilidade de crenças de justificação falível, né? Isso que a gente vai falar aqui, tá? E essa é uma suposição dos casos de Goethe, tá? Para existir um caso de Goethe, você tem que aceitar que existe justificação falível, ou seja, uma justificação que poderia ser dada mesmo que a crença seja falsa. Marcos perguntou o seguinte: a crença verdadeira justificada, só sei que nada sei, poderia ser absoluta? Eu não sei se essa crença é verdadeira, né? Se alguém tem essa crença, só sei que nada sei, porque se você sabe que nada sabe, você sabe alguma coisa, né? Então não é tão simples interpretar essa sentença aí como uma verdade, né? E muito provavelmente isso é falso, né? Você sabe várias coisas. Você sabe, eu sei que tem um computador na minha frente, eu sei onde eu moro, eu sei meu nome, eu sei várias coisas. Então, eu sei várias coisas, eu não sei nada. Então, Sócrates, quando ele estava falando isso, ele estava colocando um ponto ali, tá? Então, Sócrates é uma figura importante porque ele deu origem a vários, vamos dizer assim, eu não gosto desse termo, mas várias escolas na filosofia, né? Então, Sócrates, quando ele estava falando isso, só sei que nada sei, é até
uma história meio bizarra, né? É meio interessante até. Por que Sócrates falou isso? Então, o Sócrates, ele era um cara mais ou menos chato, né? Que ficava na cidade questionando as pessoas, enchendo o saco, né? Tanto que você sabe que ele foi condenado à morte por isso. E ele tinha esse insight, né? Que é um insight verdadeiro, né? De que as pessoas em posição de poder geralmente se arrogam saber muito mais do que elas de fato sabem, tá? Então, Sócrates tinha esse insight com as pessoas. Por exemplo, os sacerdotes, eles se arrogam saber bastante sobre Deus, sobre o que é a piedade, né? Piedade é tipo a devoção, esse tipo de coisa. Os militares se arrogam a saber o que é a coragem, o que é a honra, né? Só que se eu perguntar para eles diretamente, olha, chegar para o militar, falar o que é a justiça, o que é a honra, o que é a coragem, muitas vezes eles não sabem dizer, eles têm noções mais ou menos infantis do que é isso, né? Então Sócrates ele tinha esse insight, que é um insight bem interessante, né? Porque a partir do momento que ele começa a questionar, por exemplo, o que é a piedade, em vez de simplesmente aceitar uma resposta mais ou menos pronta dado por um sacerdote, de alguma forma aí começa a filosofia, né? Porque ele vai começar a ter teorias sobre o que é isso, tentar explicar isso daí de maneira racional e não a partir de autoridades, etc. Então, ele, por ter esse insight, ele questionava esses pontos da sociedade ateniense. Em determinado momento, assim conta a história, na Grécia existia um oráculo, né, que era o oráculo de Delfos, que era realmente um lugar, um santuário, em que tinha sacerdotisas, né, que eram as pitonisas, que você entrava lá e, né, em meio à fumaça e tal, toda uma coisa bem esotérica assim, a pitonisa, né, pitonizava, né? Claro, esse nome pitonizar vem do que a pitonisa fazia, que era ela vaticinava o futuro, ela te dizia algo sobre você ou sobre o futuro. Só que a pegadinha do oráculo de Delfos era que era sempre mais ou menos enigmático. O futuro você tinha que interpretar a previsão da pitonisa, né, de modo que muitas vezes você achava que era uma coisa que ela estava dizendo era o contrário, né? Obviamente era uma estratégia, né, para não, é uma estratégia comum até na pseudociência, das coisas na religião e tal, e nas pseudociências também, de meio que se proteger de erro, né? Tipo assim, eu vou falar algo que não é muito claro, e se tiver errado, depois eu dou um jeito. Eu acho, não foi isso que eu falei. Em uma pitonisa, ela falou o seguinte, ela falou que Sócrates era a pessoa mais sábia de toda a Grécia. E Sócrates ficou, de alguma forma, intrigado com isso, né? Como é que eu sou a pessoa mais sábia se eu sou exatamente a pessoa que está questionando o conhecimento, né? Se eu sou essa pessoa que está... que eu estou questionando, assim, tipo, eu não me arrogo de saber muita coisa. Eu estou, na verdade, perguntando para as pessoas as coisas para ver se elas sabem e tal. Então, eu não me arrogo ter uma teoria, eu não me arrogo ser um professor. Então, como é que eu sei tanto? Aí ele teve essa ideia, ele falou, olha só, então, na verdade, o que ela deve querer dizer é o seguinte, que, na verdade, ninguém sabe nada, né? Tipo, os sacerdotes, os militares, os juristas, ninguém sabe nada. E eu também não sei nada. Mas pelo menos eu sei que eu não sei, né? Então por isso que eu sou mais sábio. Eu sei mais do que os outros, porque ninguém sabe nada e eu pelo menos sei que não sei, né? Então foi por isso que foi nesse contexto que ele falou isso, né? O próprio Sócrates, né? Curiosidadezinha de história da filosofia. O Sócrates que a gente vê, né, que a gente sabe as histórias, etc., não necessariamente é o Sócrates histórico, né? Tudo que a gente sabe sobre Sócrates foram escritos por outras pessoas, porque ele mesmo não escreveu nada.
Então, o Sócrates mais famoso é o Sócrates das histórias de Platão, né? Então, Platão escrevia os livros dele, as teorias dele, né? E na época não tinha BNT, não tinha o formato de escrito científico, não era o formato atual. Então, Platão se viu por bem e escreveu as teorias dele sempre em forma de diálogo. E como Sócrates foi o professor dele, nesse diálogo o personagem principal de Platão sempre é Sócrates. Tá? E Sócrates sempre é o cara inteligente do diálogo, né? E os outros caras sempre são os caras mais burros, né? Sempre os outros caras falam alguma coisa errada, aí Sócrates mostra que está errado e sempre as pessoas falam: realmente, Sócrates, você acertou aqui, realmente eu não tinha pensado direito, né? Sócrates sempre é o cara inteligente, assim, né? Nos diálogos de Platão. Só que o próprio Sócrates, nos diálogos de Platão, ele passa por uma transformação, né? Platão tem diálogos mais do começo da carreira, né? E de Platão a gente sabe bastante, né? Porque os escritos de Platão eles foram bem guardados. Platão tem diálogos mais do começo da carreira, em que Sócrates é mais esse Sócrates aí do que Marcos está falando, é o Sócrates mais cético, né? O Sócrates que questiona o conhecimento, não coloca nada no lugar, é o Sócrates questionador. E o Sócrates, com a passagem de tempo da história da carreira de Platão, ele vai virando cada vez mais um Sócrates que tem teorias, porque o próprio Platão começou a ter teorias, né? O próprio Platão começou a inventar, sei lá, a teoria das ideias, várias teorias do Platão, e essas teorias também estão na boca de Sócrates, né? Então, mais no final, para os escritos mais no final da carreira de Platão, o Sócrates ele tem teorias, né? Ele defende coisas, né? Então é complicado, assim. Essa noção só sei que nada sei, você pode pensar essa ideia como uma coisa mais de provocação, né? Como uma coisa assim mais de exaltação ao ceticismo, nesse sentido de desconfiar das ideias preconcebidas e fazer seus questionamentos, etc. Ou você pode ter uma interpretação mais literal, né? Que aí é uma interpretação cética mesmo, né? Então, e isso é uma coisa interessante de Sócrates, porque Sócrates influenciou muitas escolas filosóficas na Grécia, né? Influenciou Platão, certamente, né, que foi o maior discípulo dele, mas Sócrates teve outros discípulos também, e esses outros discípulos influenciaram outras escolas, como inclusive a escola cética, né? Então cada escola meio que tentava, muitas vezes achava que estava pegando uma parte de Sócrates diferente, né? Então Sócrates é um personagem muito multifacetado nesse sentido, né? A própria escola de Platão, né, que era a academia, depois que Platão morreu, né, essa escola, a academia de Platão, ela durou até o século III, eu acho, depois de Cristo, né? Então muitos séculos depois da morte de Platão, até que em determinado momento ele durou até o momento em que um imperador romano, que eu não lembro quem foi agora, mandou fechar as escolas de filosofia na Grécia, né? Porque aí Roma já estava convertido ao cristianismo, etc, e decidiu-se fechar essas escolas, né? Se algum de vocês tiver interesse na Bíblia, né? Acho que na própria Bíblia tem, acho que é o Pedro, né? Pedro, ele vai na Grécia e conversa com os filósofos, né? Exatamente porque ainda tinha, essas escolas ainda foram até a época depois de Cristo, né? Então a própria escola de Platão, depois da morte de Platão, virou uma escola cética, e eles pensavam que estavam exatamente recuperando esse aspecto aí de Sócrates, que é um aspecto meio cético, né? Marli perguntou: professor, mas afirmar que ser alguma coisa já não sai da visão cética? Pois é, Marli, então uma coisa forte dessa frase é que ela é mais ou menos paradoxal, né? Tipo, se você falar literalmente só sei que eu nada sei, você tá falando uma contradição, né? Porque se você sabe alguma coisa, é falso que você nada sabe, né? Então, para você tentar salvar essa frase da contradição, você teria que falar o seguinte: só sei que nada sei, só sei que nada sei, exceto essa frase, né? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Aí tudo bem.
A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Nesse caso, aí você pode afirmar, né? É uma interpretação plausível de só sei que nada sei. Mas você não pode afirmar que você só sabe que não sabe nada. Aí nesse caso seria contraditório. Mas eu acho que nisso daqui tem muito a ver até com esse ponto aqui que eu estou falando agora, que é o falibilismo, tá? Uma das coisas que é bastante complicada na noção de conhecimento e que muitas vezes leva até a essas visões mais céticas é o fato de que nós somos seres falíveis, tá? Então, se você, por exemplo, se eu tomo justificação como uma noção que tem a ver com a confiabilidade dos processos que eu estou usando. Vamos dizer que eu estou tomando essa noção. Obviamente, você vai ter que escolher algum grau de confiabilidade, né? Que você, a partir de tal grau, você diz que é confiável, né? Então, se você escolhe o grau 100%, não, só é confiável se for 100% confiável, né? Uma noção que faz até sentido, né? Já que conhecimento é para ser essa noção muito tem a ver com sucesso, é uma noção de congratulação, né? Pô, nossa, você conseguiu o conhecimento. Então, se esse é o caso, a gente pode pensar que você só tem conhecimento quando você tem 100% de certeza ou 100% de nenhuma chance de estar errado, né? Então, essa é a noção infalibilista de conhecimento, né? É achar que você só tem conhecimento. Pô, ali não tem, ali é um L. A noção infalibilista de conhecimento é você achar que você só tem conhecimento se sua justificação for infalível, ou seja, você não pode estar errado, é impossível você estar errado, né? Então, mas se você tem uma noção assim tão forte de conhecimento, né, vai ser muito difícil você escapar do ceticismo, né? Porque são muito poucos os casos em que a gente é impossível de estar errado, né? São muito poucos os casos. Então, em alguns momentos da história da filosofia, os filósofos tentaram, né, os filósofos mais bravos, eles tentaram falar assim, vou assumir aqui uma noção infalibilista de conhecimento e mesmo assim eu vou provar que a gente tem conhecimento. Então, isso daí é uma refutação direta do ceticismo, né? Por exemplo, Descartes, né? A gente muitas vezes pensa que Descartes é um cético, né? Porque nas meditações cartesianas, né, que é o livro mais importante dele, a primeira meditação, ele basicamente tenta demolir todo o conhecimento que nós pensávamos ter, com várias hipóteses céticas, né? A hipótese do sonho. Nossa, como é que eu sei diferenciar que se eu estou sonhando eu estou acordado, né? Então, basicamente qualquer informação visual, auditiva que eu tome como justificação para eu pensar que tem uma árvore na minha frente, eu poderia estar sonhando e ter essa mesma informação, entre aspas, né? A mesma informação auditiva, de modo que eu teria que ser capaz de provar que eu não estou sonhando para eu ter certeza que eu estou vendo algo. Mas dificilmente a gente é capaz de provar isso, porque muitas vezes, porque tudo bem, quando a gente está acordado, a gente sabe que está acordado, mas muitas vezes quando a gente está sonhando, a gente pensa que está acordado, né? Então, de modo que informações visuais, auditivas não seriam infalíveis, né? E para Descartes, né, isso bastaria para dizer que elas não produzem conhecimento de alguma forma. Então Descartes no começo das meditações ele tem essa posição cética, mas ele tem essa posição cética não é porque ele era um cético, ele tinha essa posição cética porque ele achava que ele conseguia refutar essa posição. Então o resto das meditações todas é a refutação dele dessa posição cética, porque no final ele quer provar que nós temos conhecimento do mundo externo, e mais especificamente que nós temos conhecimento do mundo externo a partir da física moderna, né? Descartes era um físico no final das contas, né? E naquela época dele estava tendo toda uma discussão, né? Galileu
o julgamento de Galileu tinha sido alguns anos atrás, né? Uma década atrás, então ainda estava muito acesa essa questão de saber se a física moderna deveria ser aceita como correta ou se a física medieval deveria ser aceita como correta, né? E no caso específico, a distinção entre esses dois tipos, esses dois modelos, era que a física moderna utilizava matemática, né? Utilizava modelos matemáticos, utilizava geometria, etc. E era uma questão na época saber por que eu deveria aceitar esses modelos como dizendo a respeito sobre o mundo externo, né? É algo que muitas vezes é uma discussão que muitas vezes voltam até hoje, né? Se você pensar nos terraplanistas, por exemplo, os terraplanistas, negacionistas em geral das vacinas também, eles operam muito nesse sentido, né? Por que eu deveria aceitar esses modelos estatísticos que biólogos utilizam para dizer que a vacina funciona, se minha tia tomou e não funcionou, né? Por que eu devo aceitar um modelo matemático, uma justificação melhor do que minha experiência direta, né? Não, minha tia que tomou e não funcionou. Você pode colocar aí a estatística que for, o gráfico que for, eu vou aceitar a minha informação direta. Então era essa a questão. Mesma coisa o terraplanista. Muitas vezes o terraplanista ele olha para o... Né, tem até esses vídeos na internet, né? O cara olha para o horizonte, né? Às vezes eles pegam uma régua assim, botam assim, ó, tá vendo? O horizonte é plano. Caso fechado, eu tô vendo que o horizonte é plano. Não adianta vocês virem com conta, com um modelo de física que eu tô simplesmente vendo que o horizonte é plano. E Descartes ele queria argumentar exatamente isso, que nossos sentidos eles são falíveis, mas que o método da física de alguma forma, o método da física de aplicar matemática para descrever o mundo de alguma forma corrigiria isso e você teria conhecimento do mundo, né? Então Descartes ele não era o cético e ele assumia essa posição infalibilista, ou seja, a posição mais forte do conhecimento. Ele queria mostrar que a física te dava conhecimento infalível sobre o mundo, tá? Então era um projeto bem ambicioso, né? Obviamente, se você ler as meditações, né, apesar de ter muitas coisas interessantes nas meditações, a prova dele não é tão boa, né? Por quê? Porque a prova dele de que você tem conhecimento infalível do mundo envolve, número 1, provar que Deus existe, e porque quem garante esse conhecimento infalível é Deus, no final das contas, tá? É uma coisa da época, etc. Então, a ideia de Descartes é a seguinte, ele tem uma prova de que Deus existe e ele fala o seguinte, Deus ele é sumamente bom. Então, ele não pode te enganar. Ele não pode te dar faculdades mentais que te enganem perpetuamente. Porque senão ele seria um ser mau, né? Se ele faz uma criatura com capacidades mentais que o enganam perfeitamente. De modo que toda vez que você utiliza suas capacidades mentais da maneira correta, e aí as capacidades mentais não se resumem à percepção, mas o raciocínio também. Toda vez que você utiliza isso da maneira correta, ou seja, você consegue ter, esse vocabulário dele, ideias claras e distintas sobre o mundo, Deus garante, a existência de Deus garante que aquele conhecimento é correto. Porque senão Deus seria mentiroso. Porque ele teria te feito com capacidades mentais que não são suficientes para conhecer o mundo. E aí ele argumenta que quando você faz física utilizando modelos matemáticos, você tem essas ideias claras e distintas, porque de fato, né, quando você olha para o mundo aqui em volta, com a percepção nua, o mundo é bastante confuso, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Se você, empurra uma bola, tem tantas forças atuando sobre aquela bola que você não consegue nem entender muito bem de onde é que vem as coisas, né? Tem atrito, tem a gravidade que a Terra exerce sobre a bola, tem a gravidade que eu exerço sobre a bola, né? Porque a gente sabe hoje em dia que todos os objetos exercem gravidade sobre o outro, então tem infinitas forças naquele rolando ali. Então
dificilmente você vai entender o mundo olhando diretamente. Mas quando você faz um modelo matemático, você simplifica as coisas. Você lembra quando você está na escola, você fala assim, imagine que isso aqui é um ponto material que não tem atrito, etc. Você simplifica as coisas e você é capaz de isolar uma força e estudar aquela força isoladamente pelo modelo, né? Então Descartes sabe, quando a matemática, a física fazia isso, fazia com que você tivesse uma ideia clara e distinta das coisas, e que por isso, no final das contas, esse tipo de física, mas não a percepção nua, te daria conhecimento, né? De modo que era a maneira de Descartes dizer que Galileu estava certo e a igreja estava errada, né? Só que, obviamente, Descartes ele não é burro, né? Ele está escrevendo isso daí tipo uns 10 anos depois de Galileu. Ele não queria ser condenado também, né? Muito pelo contrário, ele queria que o livro dele fosse utilizado como livro escolar nas universidades, que eram todas católicas, né? Então é engraçado o livro de Descartes, porque tem todo um prefácio falando para os monges, para as autoridades da igreja, todo um prefácio explicando, olha, o que eu estou propondo aqui não é contra a religião, tá tudo bem, isso aqui, na verdade meu livro eu provo que Deus existe e eu provo que Deus ele está na base da ciência moderna, né? Então, por favor, não me queime. É basicamente isso. Mas assim, um ponto é que Descartes ele ainda é dos heróicos filósofos que tentaram provar que a gente tem conhecimento do mundo externo, por exemplo, né, de maneira infalível. Tá? Só que meio que ele falha nesse sentido de que a prova dele depende de provar que Deus existe. A prova dele de Deus não é uma prova de que Deus existe, não é uma prova tão boa. Tá? É uma prova ontológica da essência de Deus. Não vou me alongar aqui sobre a prova da essência de Deus de Descartes. De modo que os filósofos modernos, né, muitos deles ainda tentaram seguir esse mesmo caminho de Descartes, que era provar que refutar o cético da maneira mais forte, né, que é provar que a gente tem conhecimento infalível do mundo externo, por exemplo. Que a gente consegue provar da mesma forma que a gente prova uma coisa em matemática, né? Porque, por exemplo, a matemática é uma área que a gente pode até dizer que a gente tem conhecimento infalível, tá? Porque você tem provas e uma prova matemática é impossível de estar errada. Tanto que quando alguém prova algo em matemática, ninguém tenta desprovar, né? Não faz sentido. Se já provou, está provado, não vai deixar de valer nunca. Por quê? Porque ali é um sistema fechado, com regras bem claras e simples, né? A estrutura dos números é uma estrutura fixa, não é como o mundo, que é algo que está sempre mudando. As regras ali são poucas e simples, tá? De modo que você realmente consegue provar coisas de maneira infalível. Para o resto das coisas, né? Por exemplo, para a física, para a biologia, para outras ciências, dificilmente você tem provas infalíveis nesse sentido, né? Os métodos científicos, no geral, eles são falíveis. Só que os filósofos dessa época tentavam dizer que não. Né? Na verdade, existem provas filosóficas de que a física está correta, existem provas filosóficas de que existe um mundo externo. Né? E como eu falei, a prova de Descartes pressupõe a existência de Deus. Outro filósofo que tentou fazer isso foi o Kant. A prova dele não pressupõe a existência de Deus, o que é algo melhor, né? A prova é melhor do que a de Descartes, mas é uma prova bem complexa que pressupõe várias coisas sobre o modo como a mente funciona, etc., que também são difíceis de sustentar. Então, de modo que, em determinado momento, os epistemólogos começaram a pensar o seguinte, que a gente não deve tentar refutar o cético nesse sentido mais direto, de assumir a premissa cética de que conhecimento tem que ser infalível e tentar mostrar que não, que a gente tem conhecimento infalível das coisas. E se passou muito mais a questionar a própria premissa cética. Começou a falar assim, o cético, ele quer defender que a gente não tem conhecimento,
Mas ele faz isso simplesmente assumindo condições muito fortes para conhecimento. O cético está simplesmente assumindo algo que ele não deveria assumir. Ele está assumindo que para se ter conhecimento, a gente deveria ter um conhecimento infalível. Mas faz parte da própria natureza humana não ter conhecimento infalível. Se a própria noção de conhecimento ela tem qualquer utilidade, né? Isso como é que muitos epistemólogos pensam hoje em dia. Para a própria noção de conhecimento ter alguma utilidade, precisa ser uma noção de conhecimento que permita que nós tenhamos conhecimento, mesmo que de maneira falível. Tá? Então, nesse caso, fica mais difícil sustentar a posição cética, se a gente assume uma noção falível de conhecimento. Né? Porque, por exemplo, o cético vai falar assim, nossa, você acha que você está vendo uma caneca aqui e por isso você acha que sabe que tem uma caneca ali, mas você poderia estar dormindo, né? Aí eu poderia falar, aí eu dotado de uma noção falibilista de conhecimento, eu poderia responder, sim, eu poderia estar dormindo, mas eu não estou. Né? Então, se eu não estou dormindo, eu tenho conhecimento. No caso de que eu estou dormindo e penso que estou acordado, penso que estou vendo a caneca, nesse caso eu não tenho conhecimento. Aí o cético vai falar, olha só, mas você não consegue distinguir um caso do outro. Eu falo, realmente, eu não consigo distinguir. Mas o fato de eu não conseguir distinguir um caso do outro não me impede de ter conhecimento em um caso e não ter no outro. Né? Então, numa noção falibilista, voltando até o ponto que a Maria falou, a noção de conhecimento meio que escapa do nosso controle. Né? A gente, nem sempre que a gente tem conhecimento, a gente vai saber que tem conhecimento. Então, nesse caso aí, do cético, que ele fala que você não consegue distinguir o caso que você está dormindo do caso que você está acordado, quem tem uma noção falibilista do conhecimento, ele vai falar assim, tudo bem, cético, isso aí que você me deu é um motivo para eu não ter conhecimento de que eu tenho conhecimento. Você está me dando motivo para duvidar que eu tenho conhecimento. Então, você está me dando motivo de segunda ordem. Né? Pensando que a crença de primeira ordem é uma crença que diz respeito ao mundo e uma crença de segunda ordem é uma crença que diz respeito a uma crença anterior, né? Aí você pode pensar até que tem várias ordens de crença. Então o cético ele está me dando um motivo para eu duvidar da minha crença de segunda ordem, e talvez para que eu não tenha conhecimento que eu tenho conhecimento. Mas ele não está me dando um motivo para eu duvidar da crença de primeira ordem, de que eu estou vendo algo no mundo. E nesse caso eu poderia ter conhecimento, certo? Então isso tudo vem dessa discussão sobre se o conhecimento é falível ou não. Né? Então tudo isso depende muito de qual grau de quão exigente você é com a noção de conhecimento. Né? Em determinado momento você pensou que você deveria ter a exigência máxima, e alguns filósofos até pensaram que mesmo com essa exigência máxima nós somos heróicos e vamos provar que tem conhecimento do mundo, mesmo nessa exigência máxima. Em determinado ponto você pensou assim, esse projeto de provar as coisas que existem no mundo exterior, etc., a partir da exigência máxima de conhecimento infalível, falhou, realmente não dá. Se a gente aceita que conhecimento tem que ser infalível, dificilmente a gente tem conhecimento de quase nada. Né? Qualquer coisa que eu pensar e que eu sei, coisas mais óbvias, pode ser o caso de eu não saber, né? Pensei, eu sei quem é minha mãe. Mas eu posso ter sido trocado na maternidade. Vamos imaginar que eu fiz um teste de DNA e deu que era minha mãe. O teste pode estar errado. Né? Sempre tem alguma possibilidade de você estar errado, para qualquer coisa. Né? Então, se você aceita uma noção de conhecimento que exige justificação infalível, a gente sabe de quase nada. Tá? A gente sabe no máximo que 2 mais 2 é igual a 4, mas mesmo assim talvez nem isso, né? Porque se você pegar a hipótese cética de Descartes de que existe um demônio enganador que está o tempo todo mexendo com o que eu estou pensando, fazendo eu errar, então provavelmente eu estou errado nisso aí também, né? Então tem essas hipóteses céticas. Como é que você sabe que você não está na Matrix, né? Que você não está na simulação do computador?
né? Como é que você sabe que você não é um cérebro, é apenas um cérebro num aquário e que tem cientistas muito, muito bons de um futuro aí bizarro que está colocando essas imagens na sua cabeça? Como é que você sabe que você não é a única pessoa que existe, né? Eu estou falando aqui com vocês, né? Vocês aqui na minha experiência são só fotos no Google. Como é que eu sei que isso daí não é uma coisa que o Google está fazendo para mim, né? E mesmo que eu esteja vendo alguém e a pessoa esteja falando comigo, como é que eu sei que isso daí não é simplesmente algo da minha imaginação ou algo que um cientista está colocando na minha cabeça, né? Se você toma essas noções de conhecimento no sentido muito forte, você simplesmente não sabe de nada disso, né? Então você teria que assumir um ceticismo muito forte, né? Você só ia saber no máximo que você existe, né? Essa é a primeira certeza de Descartes, né? Eu sei que eu existo. Por quê? Porque eu não posso estar errado de que eu existo, né? Porque se eu tivesse errado de que eu existo, eu preciso existir para estar errado, né? Então a própria possibilidade do erro implica na sua existência. Então você saberia que você existe. Talvez você saiba disso aí de maneira infalível. Mas o que mais? Basicamente mais nada, né? Porque para qualquer coisa você tem uma hipótese cética bem bizarra em que coloca em dúvida aquilo. Quem sabe você foi criado por Deus há 2 minutos e ele colocou todas essas memórias na sua cabeça. Então como é que você sabe que o que você está lembrando é verdade? Talvez não. Talvez você foi criado há 2 minutos. Talvez o mundo todo foi criado há 2 minutos. E todas essas memórias foram colocadas nas nossas cabeças por Deus, né? Como é que você prova que isso é falso? Não tem como provar, né? Porque qualquer prova que você fizer vai depender da sua própria memória, né? Então, se você coloca em dúvida a sua memória, não tem como você sair, né? É um buraco cético que não tem como sair, né? Qualquer prova que você fizer, qualquer argumento que você der, vai ter premissas e conclusão. Só que a partir do momento que você tenta fazer uma inferência da premissa para a conclusão, você depende da sua memória, né? Você precisa estar lembrando qual é a premissa para raciocinar e chegar à conclusão. Mas se a própria memória está sendo colocada em questão, qual é o argumento que você pode dar? Se sua própria capacidade de raciocínio é colocada em questão, né? Porque pode ser que tenha um Deus, um gênio maligno sacaneando você, ou sei lá, ou então nós somos criaturas talhadas de maneira bizarra para não ter conhecimento do mundo, né? Tudo isso são possibilidades. Mas se você coloca em dúvida essas coisas, pronto, né? Não tem o que fazer. Não tem como você argumentar, porque você vai precisar pressupor que você tem um raciocínio que funciona bem, você vai precisar pressupor que você tem uma memória que funciona bem, e até por causa da percepção. Então, Marcos perguntou assim: então a gente pode conhecer sem saber que conhece? Eu imagino que sim. Eu imagino que essa é a única solução. É algo que é estranho também, mas é melhor do que o ceticismo completo, né? Então, por isso que eu estou tentando defender aqui essa conversa toda para defender que o falibilismo é plausível, né? Não é difícil pensar em casos em que estávamos justificados a crer em proposições falsas, né? Então, o falibilismo é essa ideia de que você pode estar justificado a crer em proposições falsas. O infalibilismo não. O infalibilismo acha que uma justificação só é boa o suficiente quando ela só pudesse justificar proposições verdadeiras, porque ela é infalível, né? Então, o falibilismo parece ser plausível exatamente por isso, porque nas faculdades cognitivas, a percepção, a memória, o raciocínio, às vezes falham. Nesses casos, essas nossas capacidades, elas acabam justificando proposições falsas, né? Às vezes você vê coisas que não estão lá, como ilusões, né? Então, nesse caso, você não tem conhecimento, mas você não tem conhecimento porque sua crença é falsa, e não porque você não tem justificação. Você até tem justificação, você está vendo, mas nesse caso, infelizmente, sua percepção falhou e você não alcançou o conhecimento. Mesma coisa para a memória, né? A memória, a gente sabe que nossa memória falha às vezes, não só porque a gente esquece, mas muitas vezes a gente lembra de coisas que não ocorreram, né?
né? E eu também citei casos, né, de teorias científicas que eram bem aceitas na época, mas se mostraram falsas. E esses são casos que a gente faz mais sentido você dizer que as pessoas tinham justificativa, mas não tinham conhecimento porque era falsa, tá? Mas elas estavam justificadas a crer no que elas acreditavam, porque elas eram pessoas razoáveis e estavam tentando fazer tudo que estava nos limites dela, estavam nas limitações técnicas e de conhecimento da época, né? Então, casos em que elas tinham justificação, mas não tinham conhecimento. E o ponto importante é esse aqui: o falibilismo, ele separa a noção de justificação da noção de verdade. E por isso que essa noção de justificação falível é estranha para quem tem uma noção de verdade epistêmica, né? Uma noção de verdade que tem a ver com nosso conhecimento com o mundo. Porque para você fazer sentido da noção falibilista, você precisa ter uma noção de verdade que seja objetiva, né? Então, verdade é o que está no mundo, e nem sempre minhas faculdades mentais me dão acesso a essa verdade. Nem sempre minhas faculdades mentais sucedem em me revelar a verdade. Mas mesmo assim elas são boas o suficientes para me dar justificação, tá? Então, estar justificado a crer não implica que a crença em questão seja verdadeira. Geralmente sim, né? Já que nossas faculdades seriam confiáveis, então geralmente sim, mas não sempre, nem sempre, tá? Então, isso aqui é algo que você precisa pressupor para os casos de Goethe, que existe justificativa infalível, tá? Quem defende que justificação tem que ser infalível, muitas vezes até cita os casos de Goethe. Fala, ó, se você aceita a justificativa falível, você perde a noção de conhecimento por causa dos casos de Goethe. Porque se você pensar que justificativas são sempre infalíveis, os casos de Goethe não são casos de crença verdadeira justificada, serão casos de crenças verdadeiras não justificadas, tá? E outra coisa que ele pressupõe é um tipo de fechamento epistêmico, tá? Isso aqui é menos importante porque tem casos do tipo Goethe propostos depois que não pressupõem isso, tá? Os casos originais pressupõem isso. Existem vários diferentes tipos de fechamento epistêmico, tá? A noção de fechamento aí é uma noção da matemática que fala o seguinte: olha só, se determinadas propriedades são atribuídas a um conjunto de premissas, e esse conjunto de premissas tem como consequência lógica alguma outra coisa, essa mesma propriedade se aplica àquela conclusão. Então, aqui no caso específico, o tipo de fechamento epistêmico que é pressuposto pelos casos de Goethe é o seguinte: se eu tenho justificativa para querer em determinadas premissas e eu faço uma dedução correta, eu tenho justificativa para querer na conclusão. Isso é algo bem aceito, tá? Porque se tem alguma coisa que pode preservar a justificação, é uma dedução, né? Se eu sigo as regras da lógica e tenho justificação para crer nas premissas, eu tenho que ter justificação para crer na conclusão, senão essas regras não valeriam de nada, tá? Então, os casos de Goethe originais pressupõem isso, mas, como eu falei, outros casos não pressupõem. Eu vou ir rapidamente aqui para... Professor, Diga. pode repetir esse slide que você acabou de passar, porque eu sinceramente não entendi nada. Eu não entendi direito. Você pode dar uma repetida aí para ver esse último slide agora que você acabou de passar? Você não entendeu o slide sobre fechamento? Isso. É isso, assim. É uma noção da matemática que muitas vezes se utiliza em epistemologia, mas assim, o ponto não é essencial que você entenda a noção geral de fechamento. Mas, como eu te falei, a noção geral de fechamento é o seguinte: se você tem um conjunto de coisas e você tem uma operação, aquele conjunto é fechado para aquela operação se você
aplica aquela operação a qualquer elemento do conjunto, você gera um elemento que está no próprio conjunto. Vou te dar um exemplo da matemática, tá? O conjunto dos números naturais, ele é fechado para soma. Por quê? Se eu pegar qualquer conjunto, qualquer número natural x e y e fazer a soma de x mais y, vai dar z, e z também é um número natural, né? Se eu pego 1 mais 2 igual a 3, 3 também é um número natural. Se eu pego qualquer número natural, 1000 mais 10.000 vai dar 11.000, e 11.000 também é um número natural. Então, os matemáticos expressam isso dizendo que o conjunto dos números naturais é fechado para soma. Agora, o conjunto dos números naturais não é fechado para subtração, né? Não é verdade que se eu pegar qualquer número natural e fazer a subtração de um pelo outro, vai dar um número que seja natural. Por exemplo, 3 menos 2, 3 menos 2 vai dar 1, que é natural também. Mas 3 menos 4 vai dar menos 1. E menos 1 não é natural. Então, eu utilizei essa operação e apliquei essa operação para elementos daquele conjunto e aquela operação me trouxe, vamos dizer assim, para fora do conjunto. Me deu um resultado que está fora do conjunto. Então, o conjunto dos números naturais não é fechado para subtração, mas é fechado para soma. É fechado para multiplicação também. Qualquer multiplicação de dois números naturais vai dar um número natural. O conjunto dos números naturais não é fechado para divisão, porque se eu dividir 1 dividido por 3, né, isso aqui 1/3, é um número real, mas não é natural, né? É uma fração, em primeiro lugar, então seria um número racional, mas também não é racional aqui, porque não, se bem que é racional, tá? Isso aqui é um número racional. É uma dízima, né? 0,3333, etc. É um número racional que não é natural. Então, o conjunto dos números naturais não é fechado. Então, o fechamento epistêmico que eu quero dizer aqui é que o conjunto das proposições que você está justificado é fechado para a operação de dedução. Então, se eu parto de dois elementos do conjunto das coisas que eu estou justificado a crer e eu faço uma dedução lógica, a conclusão daquela dedução ela tem que estar nesse conjunto também, né? Então, outra forma de dizer isso, que é de maneira até mais intuitiva, é dizer que a dedução preserva a justificação. Então, pense-se como dedução é uma máquina de salsicha, né? Se você coloca carne boa de um lado e essa máquina ela sempre vai cuspir uma salsicha gostosa, né? Se você colocou premissas justificadas de um lado, você vai estar justificado para a conclusão. Por outro lado, se você botou carne ruim, tudo bem, aí essa salsicha vai sair ruim. Se você colocou proposições que você não está justificado, vai sair uma conclusão que você também não vai estar justificado, né? Geralmente. Então, a dedução, ela de alguma forma, ela pode não criar justificação, mas ela deve ser capaz de preservar a justificação. Né? Se eu sou justificado a crer, se eu tenho justificação para crer que meu irmão está na minha casa, né? Vamos dizer que eu vi ele, eu tenho justificação para crer nisso, e daí eu faço o seguinte raciocínio: ora, se meu irmão está na minha casa, alguém está na minha casa. Esse raciocínio é um raciocínio dedutivo, tá? É impossível meu irmão estar na minha casa e alguém não está na minha casa. Então a ideia aqui é que se eu estou justificado a crer que o meu irmão está na minha casa, eu estou justificado a crer que alguém está na minha casa. Essa é a ideia de fechamento. Então sempre que eu estou justificado a crer nas premissas, eu estou justificado a crer na conclusão. E isso é pressuposto pelos casos de Goethe, tá? Originais, mas outros casos depois a gente viu que não. Então vamos aqui para o primeiro caso de Goethe, que é um caso interessante. É o seguinte: imagina que Smith, do exemplo dele, é um cara normal, ele está na entrevista de emprego, tá? Ele está na entrevista de emprego, então ele está ali na sala de espera, né, em que o RH está chamando cada um para entrevista de emprego, né? Essa situação muito confortável, né? Você está na sala de espera
tenso para a entrevista. E Smith, ele tem uma crença justificada de que Jones, né? Jones é o cara que está do lado dele. E Smith tem justificação para crer que Jones será selecionado. Sei lá, a gente pode imaginar aqui qualquer justificação, pode ser a justificação mais forte possível. Vamos dizer que ele tenha a crença de que Jones, sei lá, namora com a filha do dono da empresa. É um bom motivo para você achar que Jones será contratado e não você, né? Pô, Jones, eu conheço Jones, ele namora com a filha da empresa, a filha do dono da empresa há 2 anos, ele é super fofinho com a namorada, né, o pai dela adora ele. Eu já vi, inclusive, eles num restaurante, o pai falando para ele: Jones, você para mim é como se fosse um filho. Sei lá, pode imaginar a justificativa mais forte que Smith pode ter. E por isso Smith acha, pô, eu tô aqui nessa seleção, mas nem adianta muito, porque o Jones ele vai ser selecionado. Ele é o genro do dono da empresa, né? Quem sabe até o Smith viu o Jones, o chefe, né, o dono da empresa, falando para Jones no restaurante: olha, amanhã vai ter uma seleção e você vai ser selecionado. Então vamos imaginar aqui que Smith tem uma justificativa muito boa de achar que o Jones vai ser selecionado, né? E vamos imaginar que ele viu lá o Jones. Ele tem também uma justificativa boa para achar que o Jones tem 10 moedas no bolso. Aqui também a gente pode imaginar qualquer justificativa. Vamos imaginar que ele viu o Jones tirando as moedas do bolso, né, na frente dele. Jones tirou as moedas do bolso e contou: ó, eu tenho 1, 2, eu tenho 10 moedas do bolso, e botou de novo. E aí ele está justificado a crer nessas duas proposições, tá? Ele tem justificativa muito boa, porém falível, para crer nessas duas proposições. Jones será selecionado e Jones tem 10 moedas no bolso. E tá, então Smith, como ele está ali na entrevista de emprego, está ali nervoso, não tem mais o que fazer, ele fez a seguinte inferência, que é uma inferência correta. Ora, se Jones vai ser selecionado e Jones tem 10 moedas no bolso, logo o homem que vai ser selecionado tem 10 moedas no bolso, né? É uma inferência correta, né? Se você sabe essas duas coisas aqui, que Jones será selecionado e Jones tem 10 moedas no bolso, você sabe que o homem que vai ser selecionado tem 10 moedas no bolso, né? É a mesma inferência que eu fiz no caso do meu irmão. Se eu sei que meu irmão está na minha casa, eu sei que tem alguém na minha casa. Você está fazendo simplesmente um tipo de generalização, tá? Só que agora que vem o perigo, agora que vem a questão bizarra. Só que, no final das contas, o Smith foi selecionado. O próprio Smith foi selecionado e não o Jones. Vamos imaginar que, sem Smith saber, naquela madrugada específica, o Jones brigou com a namorada, uma briga bizarra, xingou o dono da empresa, enfim, aconteceu um bafafá gigantesco e o Smith não sabe disso. Acabou de acontecer, né? Então, apesar dele ter uma crença verdadeira de que Jones vai ser selecionado, ele tem uma crença justificada que Jones vai ser selecionado, essa crença aqui é falsa, né? Porque Jones não vai ser selecionado. Quem vai ser selecionado é o Smith, né? Então aqui ele tem uma crença falsa justificada, né? Ele tem uma crença falsa justificada aqui. Ou seja, ele não sabe disso. Ele não sabe que Jones será selecionado, tá? Ele tem uma crença falsa justificada. Justificada por quê? Porque ele tinha razões suficientes para acreditar nisso. Ele viu no dia antes o chefe da empresa falando que vai selecionar o Jones, né? Ele viu isso. Pô, então é um bom motivo, né, para acreditar que o Jones vai ser selecionado. Só que aconteceu uma coisa entre um tempo e outro, né, que é o caso do Jones ter brigado com a filha do dono, ter xingado o dono, etc, etc. Então ele não sabe isso. Isso daqui ele sabe, né? Jones de fato tinha 10 moedas no bolso. Só que ele fez essa inferência a partir dessas duas proposições que ele estava justificado, e ele chegou a essa proposição aqui. O homem que conseguirá emprego tem
10 moedas no bolso, né? Então aqui ele tem uma crença justificada nisso. Por que essa crença aqui é justificada? Porque essa crença é justificada, por mais que seja falsa, e essa crença é justificada, inclusive é verdadeira, ele sabe disso. Então ele tem a crença justificada de que um homem que conseguirá um emprego tem 10 moedas no bolso. Agora suponha que o próprio Smith, sem ele saber, ele nunca contou as moedas que ele estava no bolso, o próprio Smith tenha 10 moedas no bolso. Então essa crença aqui é justificada e verdadeira. Mas é conhecimento? Supostamente não, né? Porque... Tá, Álvaro falou que tá com o celular emprestado. Eu também tô sem celular, Álvaro. Meu celular quebrou, acordou quebrado semana passada. Levei no cara para consertar, ele ficou uns 5 dias com o celular na mão para depois falar que não sabe consertar. Vou pegar ali para levar para outro lugar. Por isso que eu não estou nem conseguindo falar com vocês no WhatsApp. Então aqui é um caso em que essa crença aqui é uma crença justificada, né? Por que ela é justificada? Porque ela é inferida a partir de duas crenças justificadas e ela é verdadeira. Só que supostamente não é um caso de conhecimento, porque ela é verdadeira por sorte, né? Ela é verdadeira porque o próprio Smith tinha 10 moedas no bolso sem ele mesmo saber. Então, a partir desse ponto, o Goethe questiona. Então, aqui eu tenho um caso de crença verdadeira justificada que não é conhecimento. Então, essa análise de conhecimento, ela é ruim, né? Tem mais alguma coisa aí, precisa de mais alguma coisa para você atribuir conhecimento que não é crença verdadeira justificada. E o outro caso do Goethe, original do Goethe, também é bem parecido, né? Um caso, eu acho até pior, mais fraco. O Smith, né? É sempre Smith e Jones, os exemplos dele. O Smith tem a crença justificada de que Jones possui um Ford, tá? Por quê? Você pode imaginar aí a justificação melhor do mundo. O Smith trabalha com Jones, né? Vamos dizer que o Jones foi contratado depois, fez as pazes com a filha do chefe, foi contratado depois. O Smith trabalha com Jones, ele vê Jones todo dia chegando de carro para o trabalho e é um Ford. Vamos imaginar que ele já viu até o Jones abrindo um documento do carro, está no nome de Jones, olha só, um documento com o nome de Jones, daquele carro que é um Ford. Daí eu tenho justificativa para crer que Jones possui um Ford, né? E vamos imaginar que o Smith, ele fez umas aulas de lógica, ele quer fazer umas inferências assim meio aleatórias. E ele faz a seguinte inferência: já que eu sei que Jones possui um Ford, ou Jones possui um Ford, ou Brawl está em Barcelona, né? Já que isso aqui é verdadeiro, isso aqui também tem que ser verdadeiro, né? Se Jones possui um Ford, obviamente, ou Jones possui um Ford, ou Brawl está em Barcelona, né? Porque Jones possui um Ford. E Smith, ele não tem nenhuma ideia onde é que o Brawl está, né? Ele só está justificado a crer nisso, né? Porque a gente deu aqui uma justificação, ele viu o documento, ele viu Smith, Jones chegando com o carro, e ele concluiu isso, né? Então ele tem uma crença justificada nessa proposição aqui de baixo, né? Que ou Jones possui um Ford ou Brawl está em Barcelona. Mas vamos imaginar que Jones não possui um Ford. Vamos imaginar que Jones é um falsário bizarro, aquele carro ali é da mãe dele, sei lá, e ele falsificou o documento. Você pode imaginar qualquer caso aí bizarro. Mas, por sorte, Brawl está em Barcelona, certo? Então essa sentença, essa proposição aqui que o Smith acredita, ou seja, essa proposição que o Smith acredita justificadamente é verdade. Mas é verdade não pelo motivo que Smith acredita, não porque Brawl possui ou porque Jones possui um Ford. Ela é verdade porque Brawl está em Barcelona por pura sorte. De modo que essa também seria um exemplo de crença verdadeira justificada que não é conhecimento, né? Então esses casos aqui
são meio estranhos, né? Meio artificiais, né? A gente no momento tem já essa a intuição de falar assim, não, mas ele não tem conhecimento porque ele fez uma inferência de premissas falsas, né? Só que a gente vai ver depois que não é necessário essa inferência. Então você tem casos de Goethe mais fortes. Tem casos de Goethe mais fortes que não dependem de inferência. Então ali perguntou: é justificada por pura coincidência e não por conhecimento? Interrogação. Sim, ela é justificada por coincidência. Não, ela não é justificada por coincidência. Ela é verdade por coincidência. Ela é justificada porque elas são inferidas de crenças justificadas, né? E como a gente quer assumir que a inferência lógica preserva a justificação, porque senão seria bizarro. Se a inferência lógica não preserva a justificação, então, meu amigo, a gente está no problemão, porque a gente está o tempo todo fazendo inferência lógica, né? A gente tira uma conclusão, a gente tem uns dados, por exemplo, na ciência, a gente tem dados, a gente está justificado a crer que aqueles dados valem, porque a gente fez a pesquisa da maneira correta, e daí a gente tem que tirar conclusões, né? Todo artigo científico, né, tem os dados, tem a discussão dos dados e tem as conclusões. Você tem que tirar conclusões daqueles dados, né? Se o processo de raciocínio dedutivo não preservar a justificação, então a gente está perdido, porque a gente não pode tirar conclusão nenhuma, né? Então precisa ser o caso de que sempre que a gente está justificado a crer nas premissas, a gente está justificado a crer na conclusão. E é o caso que está acontecendo aqui. A gente está justificado a crer nas premissas e a gente está tirando conclusões, né? Então a gente teria a crença justificada e verdadeira nas conclusões. Só que elas são verdadeiras por sorte. Elas não são verdadeiras pelos motivos. É isso, Marli, acho que você quer dizer. Elas não são verdadeiras pelos motivos que te dão justificação, né? Tipo, parece que tem duas coisas aqui, né? Tem uma coisa que é o Smith tá em Barcelona, né? Então, o Brown, né? Brown está em Barcelona. E você tem outra coisa aqui que é o Jones tem um Ford. Essa coisa aqui está sendo responsável pela verdade e essa outra coisa aqui está sendo responsável pela justificação. Sendo que nos casos de conhecimento mais comuns, o mesmo fato no mundo responde pela justificação e pela verdade. E aqui você tem meio que uma separação, né, entre o que está provendo a justificação e o que está provendo a verdade. Só que essa separação ela é possibilitada exatamente pela noção infalibilista ou falibilista de verdade, né? Perceba que eu escrevi isso aqui, ó. O falibilismo separa a justificação e verdade, né? Então você está aqui exatamente utilizando os casos deles são criados exatamente para utilizar essa característica aqui do falibilismo. O falibilismo separa justificação de verdade. Eu vou dar um caso aqui em que essas duas noções estão bem separadas, porque tem um fato que Brown está em Barcelona, que faz a crença ser verdadeira, e outro fato totalmente diferente, que é minha justificativa para eu achar que o Jones tem um Ford, que faz aquela proposição ser justificada, né? Então você tem essa bifurcação, né? Só que isso resulta num caso de crença verdadeira justificada por pura sorte, né? Só que lembrem que a noção de justificação ela tá ali na análise do conhecimento exatamente para eliminar os casos de sorte, né? E aqui tem um caso de sorte que ela não elimina. Então, obviamente, reagindo a isso, os filósofos procuraram propor outras noções de justificação, né? Noções de justificação que sejam resistentes a esses casos, né? Só que, obviamente, outros filósofos apareceram com outros casos, Então, por isso que a bibliografia é grande, entendeu? Porque aí os caras falam assim, não, realmente, esse caso aí, se a gente tomar a justificação desse jeito, vai dar problema. Mas olha essa proposta aqui minha de justificação, como é melhor. Essa minha proposta aqui
resiste a esses casos. Aí aparece outro filósofo e fala assim, realmente, sua proposta resiste aos casos originais de Goethe. Mas olha esse caso aqui novo. Esse caso aqui, sua proposta não resiste. Aí o primeiro filósofo ou outro fala assim, realmente, minha proposta não resiste a esse seu caso novo. Mas olha essa minha proposta nova aqui, que é a minha proposta antiga, só que melhorada um pouquinho. Agora resiste. Aí vem outro filósofo e fala assim, realmente resiste aquele caso, mas olha esse novo aqui. Não resiste. E nisso foi centenas de milhares de artigos. Centenas de milhares pode ser até um exagero, mas não é tão exagero não. Foram muitos artigos mesmo. Então é por isso que essa literatura é tão grande, porque por um lado filósofos dão propostas mais refinadas e outros filósofos dão contra-exemplos de Goethe mais refinados. Tá? Esse daqui é o primeiro contra-exemplo, por isso ele é meio toscão assim mesmo. Os outros são um pouquinho melhores, né? Mas o ponto é que é esse. Se esses contra-exemplos valem, então crença verdadeira justificada não é suficiente para conhecimento. Você precisa ou de uma terceira, por exemplo, crença verdadeira. Vamos pegar aqui a proposta da Marly, que de fato foi a primeira reação dos filósofos a esse caso. Então Marly está no caminho certo. Os primeiros filósofos que viram esses casos, eles falaram o seguinte: olha, o problema é exatamente esse. O que está provendo a verdade da coisa não é o que está causando a proposição ser verdadeira, não é a mesma coisa que está causando ela ser justificada, né? O que está causando a proposição ser verdadeira é Brown está em Barcelona. O que está causando a proposição ser justificada é o Jones ter um carro, né? Ele não tem, mas é isso que está causando a justificação. As evidências que você tem de Jones ter um Ford. Então, uma proposta óbvia seria: conhecimento é crença verdadeira justificada em que a verdade da crença é causada pelo mesmo caso, pelo mesmo evento, pelo mesmo fato que causa a justificação, né? Então isso aí é uma teoria, chama teoria causal do conhecimento. Então crença verdadeira. Então agora você tem 4 condições, né? Tem que ter crença, tem que ter verdade, tem que ter justificação, e a verdade e a justificação tem que ser causada pelo mesmo fato. Só que essa proposta também tem casos de Goethe que valem para ela, tá? Então aí tem várias outras propostas. Uma dessas é ela. Outras falam assim: tem que ser crença verdadeira justificada, e essa justificação não pode advir de uma dedução com premissas falsas, né? É também uma reação óbvia a esse caso, né? Já que esses casos têm dedução a partir de premissas falsas, então vamos cortar isso daí. Conhecimento é crença verdadeira justificada, mas a justificação não pode vir de dedução e com premissas falsas. Só que a gente vai ver aqui logo depois que tem casos de Goethe que não precisa da dedução. Então, basicamente esse é o que aconteceu aqui depois desse artigo, tá? Filósofos começaram a vir com teorias do conhecimento mais refinadas, que a gente não vai discutir essas propostas todas, só para vocês saberem que tem, tá? Então, muitas vezes a gente fala assim: o que é conhecimento? Hoje em dia a gente fala assim: é crença verdadeira justificada, não goetherizável, né? É crença verdadeira justificada que não tem um caso de Goethe. Então, o que a gente está falando aqui é dizendo o seguinte: olha, tem uns casos aí que dá mal, mas no geral é crença verdadeira justificada, tá? Mas tem uns casos aí que dá problema, vamos assumir que a gente sabe eliminar esses casos, né? Então, vocês, como estão de fora da epistemologia, vocês podem muito bem ficar feliz com isso. Tem uns casos aí estranhos, deixa os epistemólogos aí discutirem isso, mas no geral é crença verdadeira justificada o conhecimento, tá? Então é esse o caso. Então, o que esses casos mostram é que mesmo que crença, verdade e justificação sejam necessários para o conhecimento, eles não seriam suficientes, né? Os casos de Goethe mostram que há casos de crença verdadeira por sorte que a condição de justificação não elimina, né? E aqui eu vou falar mais um pouco
Aula que vem a gente já vai começar a falar sobre a estrutura da justificação, né, que já é um assunto diferente. Eu queria terminar a parte de Goethe hoje, talvez não dê tempo, mas o resto aqui dos slides é basicamente outros casos de Goethe, tá? Então, o primeiro ponto aqui, que é por justiça histórica, o primeiro caso de Goethe não foi proposto por Goethe, né? O primeiro caso de Goethe foi proposto pelo filósofo indiano chamado Dharmatotara, tá? Que é de 770 da Era Comum, né? Então, há muito tempo, né? Então, são casos de Goethe que estão aí há muito tempo. Só não foram dados atenção pela epistemologia contemporânea, né? Então, esse filósofo indiano, Dharmatotara, ele tem um livro que ele fala o seguinte: imagina que estamos procurando água no dia quente. Nós subitamente vemos água, né? Quem é sertanejo, etc., que já teve um lugar assim muito seco e quente, você sabe que muitas vezes você olha para o horizonte e o ar está tremulando de uma maneira que parece que tem água, né? Quando você viaja numa estrada num dia muito quente e seco, você vê lá no final assim da estrada, né, parecendo que tem água, mas não é miragem, né? E ele, por ser a experiência dele em desertos, ele teve essa experiência também, ó. Imagine que estamos procurando água no dia quente, né? A gente está no deserto procurando água e eu olho lá no horizonte e vejo água, né? Só que na verdade eu não vi água, aquilo ali é uma miragem. Só que imagine que eu chegue lá no horizonte e de fato tinha água, só que estava escondido embaixo de uma pedra, né? Então esse é um caso em que eu tenho crença de que tem água ali, porque eu vi a miragem e a miragem me fez pensar que tinha água ali. Minha crença é verdadeira, porque de fato tinha água ali. E ela é justificada, porque ela é justificada pela minha percepção. Mas, de fato, não é um caso em que eu tenho conhecimento. Porque a água que estava lá, ela estava embaixo de uma pedra, né? Eu poderia ser facilmente enganado pela miragem, né? Então, esse é um caso de Goethe. Inclusive, é um caso de Goethe melhor do que os casos de Goethe, porque exatamente não depende da inferência. Eu não fiz inferência nenhuma, né? Eu só vi a água e daí eu formei a crença justificada de que tinha água ali, né? Porque a percepção justifica a crença. E poderia ser uma crença falsa, por ser uma miragem. Mas, por sorte, era uma crença verdadeira, porque realmente tinha água ali, só que estava embaixo da pedra, né? Então, descreve um caso mais real, né? Porque esse negócio da miragem de água realmente funciona, existe mesmo, né? Parece realmente que tem água. E também é um caso em que você não precisa de inferência, né? Então, para resolver o problema de Goethe, não basta você dizer que você não pode fazer inferência. Você não pode fazer inferência falsa, né? Esse caso aqui ainda é resolvido pela teoria causal, né? Porque o que está causando você ter a miragem, né, o que está causando sua justificação, que é, no caso, a miragem, tem a ver com a quentura do dia, e o que está causando sua crença ser verdadeira tem a ver com ter água embaixo da pedra, né? Então, aqui também funciona a teoria causal. Outros precursores também do caso de Goethe, você pode ter um filósofo italiano, né, que é o Pedro de Mantua, filósofo medieval, que no século XIV propôs um caso também, que é um caso de Goethe. Ele fala o seguinte: assuma que Platão está a seu lado e que você sabe que ele está correndo, né? Platão está correndo do seu lado e você está vendo Platão correndo. Só que ele está um pouco longe e você acha que é Sócrates que está correndo, né? Então, Platão e Sócrates não é nem parecido um com o outro, né? Mas vamos imaginar que fossem irmãos gêmeos. Tem um irmão gêmeo, sei lá, A e B. E você está vendo uma pessoa correndo do seu lado que você acha que é o irmão gêmeo B, né? Só que na verdade é o irmão gêmeo A. E você fala, ó, o irmão gêmeo B está correndo, eu estou vendo ele. Mas imagina que aquele dali não é o B, né? É o A. Mas imagina que o irmão gêmeo B também está correndo em outro lugar muito longe. De modo que você formou uma crença justificada, né? Porque você está vendo algo que parece ser o irmão gêmeo B correndo, e ela é verdadeira por sorte, porque o irmão gêmeo B está correndo em outro lugar.
né? Então esse também seria um caso que você tem crença verdadeira justificada e não tem conhecimento. É um caso anterior a Goethe, tá? Esse caso aqui do celeiro, também eu decidi falar porque explica a capa do livro do Giovanni, né? A capa do livro de Giovanni tem um celeiro vermelho por causa desse caso aqui. Também um caso de Goethe que não depende de inferência, não depende da noção de fechamento. Que é o seguinte: imagina que Harry está dirigindo, né, nos Estados Unidos na estrada, ele entra num lugar que ele não sabe que mas que é um lugar cenográfico, vamos dizer que é um set de filme, né, em que tem vários celeiros, aquele celeiro bem de filme americano mesmo, vermelho, né, de madeira e tal. Tem vários celeiros nesse local, só que são celeiros falsos, vamos dizer que são fachadas de celeiro. Com a exceção de um celeiro só. Tem só um celeiro verdadeiro nesse, né? Vamos pensar que é 1 quilômetro de celeiros falsos e tem só um verdadeiro. Só que os celeiros falsos são muito bem feitos, tá? São feitos por Hollywood, né? Então são muito bem feitos. E vamos dizer que o Henry ele está dirigindo e em determinado momento ele aponta para um celeiro e fala: olha, ali tem um celeiro vermelho, tá? E vamos dizer que ele forma uma crença que ele tem um celeiro vermelho, e essa crença é justificada porque ele está vendo, né? Ele está vendo o celeiro vermelho. Agora vamos dizer que essa crença ela é verdadeira, porque ele deu sorte de que na hora que ele apontou exatamente para o único celeiro que era um celeiro de verdade, né? Que não era um celeiro falso. Então aqui ele tem uma crença verdadeira, justificada, né? Porque ele está vendo o celeiro, por isso que ela é justificada. Só que não é conhecimento, né? Por quê? Porque tem milhões de celeiros falsos em volta, e se ele tivesse apontado 1 segundo depois ou 1 segundo antes, ele teria apontado para o celeiro falso. E perceba que esse é um caso que a teoria causal que a Marli propôs não funciona. Porque o que está causando a justificação dele é ele ver aquele celeiro que ele está apontando. O que está causando a verdade da crença dele é aquele celeiro mesmo ser um celeiro verdadeiro. Só que a questão aqui é que a crença dele, apesar de ser verdadeira e ser justificada, ela poderia ser facilmente falsa, né? Se ele tivesse apontado um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então isso também é um caso de Goethe, é um caso de crença verdadeira e justificada que a gente pelo menos não quer, a gente reluta a dizer que é conhecimento, né? Então a capa do livro de Giovanni é por causa desse caso aqui. E outro caso também, que é um caso até anterior ao Goethe, que é um caso do Russell, ele é anterior ao Goethe, só que o Russell, apesar de ter falado desse caso, ele não conseguiu tirar as consequências corretas. Que aí é o caso do relógio parado que acerta 2 vezes por dia, né? Então vamos imaginar que eu tenho um relógio na minha casa de ponteiro, né? Que isso aqui inclusive é a capa aqui da aula, né? É o relógio de ponteiro que está marcando 10h10, né? Um relógio de ponteiro. Eu tenho um relógio desse aqui de ponteiro na minha casa e vamos dizer que ele é super confiável, tá? Eu comprei ele é de uma marca suíça, né? Que ele não atrasa nenhum segundo, ele precisa de 10.000 anos. Marcos perguntou: professor, pode-se dizer que o conhecimento não é inato? Eu acho que provavelmente o conhecimento não é inato, né? Você não nasce sabendo muita coisa. Em determinados momentos, os filósofos já pensaram que conhecimento era inato. Descartes pensou que conhecimento era inato por um motivo meio bizarro. Mas eu acho bem seguro dizer que, para a maioria dos nossos conhecimentos, não é inato. A gente depende da nossa percepção, depende da experiência para ter conhecimento. Talvez alguns casos bem específicos, como o conhecimento linguístico. O Chomsky tem uma teoria de que a gramática da linguagem vem impressa no cérebro. Então, talvez para algumas coisas bem específicas tenha algum grau de inatismo, né? Talvez não do conhecimento em si, mas nosso cérebro tem uma estrutura
Nesse ponto, sim, nosso cérebro tem uma estrutura, um modo de processamento, uma estrutura que favorece a gente ver o mundo de determinadas maneiras, né? Então, nesse sentido, tem uma característica inata de como nós vemos o mundo, de como nós formamos conhecimento, que é a estrutura do nosso cérebro, né? E que é o que se estuda muito em psicologia, né? Como é que é a estrutura do cérebro humano, como é que a gente organiza os pensamentos, etc. Então tem uma estrutura que isso aí é biologicamente, em algum grau é biologicamente herdada, né? Mas tem partes do modo como a gente vê o mundo que vem da cultura, né? E não da nossa cultura e não da biologia. E essa parte não é inata, né? Essa parte nós somos ensinadas. E tem também uma parte que a gente vê o mundo que depende da nossa experiência direta, da gente ver, da gente ouvir. E esse conhecimento também não é inato, né? Então eu acho que nessa discussão entre conhecimento inato e conhecimento dependente da experiência, né, por mais que existam estruturas do pensamento que são inatas, né, nesse ponto alguns inatistas estão corretos, né, mais Kant do que Descartes, eu acho que quem está mais correto são os empiristas, né? O nosso conhecimento no geral depende de experiência, a gente não nasce sabendo muita coisa. Então esse caso aqui do Russell, do relógio, é isso. Então imagina que meu relógio ele é muito confiável, ele é um relógio suíço que precisa de 10 mil anos para atrasar um segundo. Então ele é muito bom. O relógio paguei caríssimo por ele é muito bom. Ele também funciona muito tempo com a mesma bateria e tal. Então é um relógio muito bom, sabe? Sempre que eu vejo a hora nele, eu estou justificado a crer que aquela é a hora. Eu não questiono. É que nem nossos celulares, né? Nossos celulares eles ajustam a hora pela rede e dificilmente eles estão errados. Então a gente está justificado a crer, a saber o horário, a crer que aquele é o horário a partir que a gente olhou o horário no celular ou nesse relógio aí de ponteiro muito bom. Agora imagina que por azar você esqueceu de trocar a pilha do relógio e ele parou. Ele parou às 10h10 da noite passada. E você não percebeu. E você chega na outra manhã e olha para ele e obviamente são 10h10, né? Porque o relógio parou em 10h10. E você olha para o relógio e fala assim, pô, são 10h10. Você está justificado a crer nisso porque o seu relógio é confiável, né? Mas vamos imaginar que por sorte são 10h10 da manhã. São 10h10 não da noite, mas são 10h10 da manhã. De modo que você tem uma crença verdadeira justificada. Só que não é conhecimento. Porque se você tivesse chegado 1 minuto depois ou 1 minuto antes, você teria uma crença falsa. Mas você chegou exatamente no minuto certo, por sorte, né? Então, esse aqui é o caso do juiz, né? Do juiz que tirou uma foto do fundo dele, do fundo da biblioteca dele no fundo e colocou essa mesma foto como fundo falso do Google, né? Então, aquele fundo falso te dá motivos para crer que aquele é o fundo do juiz e, por sorte, é o fundo do juiz, mas poderia não ser, né? De modo que parece que você não tem conhecimento do fundo do juiz pelo fundo falso, né? Porque apesar dele ser realmente uma foto da biblioteca do juiz, pode ser que ele tenha mudado aquela, sei lá, tenha rearrumado o livro de ontem para hoje, algo desse tipo, né? Então o ponto aqui é que, para fechar aqui rápido, porque eu não quero me alongar várias aulas nesse problema, porque eu acho que é uma questão mais abstrata, mais para o pessoal de epistemologia mesmo, mas é que é bom vocês saberem que existe, mas não é o ponto aqui, é que os últimos 2 exemplos não envolvem dedução, né? Ou seja, a questão não é só o problema de dedução a partir de premissas falsas, porque tem casos que não precisa disso, né? Então isso mostra que a suposição do fechamento não é essencial para a questão, né? Que a suposição não é essencial para o problema de Gate. A suposição da falibilidade tá? A outra suposição parece indispensável. Sem o infalibilismo,
os sujeitos não estariam justificados a ter as crenças iniciais, né? Porque as crenças iniciais sempre são falsas, né? As que eles fazem a dedução. E no caso da miragem, por exemplo, nesses casos que não tem dedução, as crenças iniciais são verdadeiras, mas elas são verdadeiras pelo uso de faculdades, né? Como, por exemplo, a visão, que são falíveis de qualquer jeito, né? Então, se a visão é falível, você tem que supor que algum tipo de falibilismo para aceitar que a visão te dá a justificativa, né? Então, esses casos mostrariam que há casos de crença verdadeira justificada que não são casos de conhecimento e, consequentemente, que crença verdadeira justificada não é suficiente para o conhecimento, né? Então, isso você poderia pensar, então, qual elemento, qual quarta condição você teria que adicionar, né, para ter uma análise completa? Ou será que você deve substituir alguma condição, né? Então, o problema de resolver essa questão aí é conhecido como o problema de Goethe, né? Lá no livro do Giovanni, ele discute algumas soluções, tá? Mas eu não vou discutir isso aqui porque não acho que é o relevante para vocês, né? Então você tem essas pessoas que acham que você essa primeira reação aqui é rejeitar o falibilismo, né? Então fala assim, não, então é impossível tá justificado aqui uma proposição falsa, de modo que os casos de Goethe não funcionam. Só que isso te faz aceitar o infalibilismo e vai te levar a problemas céticos bem fortes, né? Outra reação é você adicionar uma quarta condição, né? É uma crença verdadeira justificada em que a justificação e a verdade são causadas pelo mesmo estado de coisas, né? Essa teoria causal, ela adiciona uma quarta condição. Ou a terceira coisa é você fazer uma articulação diferente entre crença verdadeira e justificada. Ou então é você propor uma noção de justificação bem diferente. Por exemplo, uma noção de justificação que não é internamente acessível ao sujeito, é uma justificação externa. A gente vai voltar a essa discussão sobre externalismo e internalismo no próximo módulo do curso, né? Ou, essa daqui é a solução mais radical, é você falar, olha só, não dá para fazer análise do conhecimento, porque conhecimento é um estado mental primitivo. E, na verdade, isso aqui que é mais doido, para quem defende isso, na verdade não é que você define conhecimento em termos de crença verdadeira justificada. Na verdade, a noção de conhecimento é primitiva e você define justificação e você define crença a partir da noção de conhecimento. Então, é por isso que é revolucionário, que você inverte a ordem, né? Conhecimento que é primitivo. Conhecimento é o estado mental factivo primitivo. Você define várias outras coisas a partir da noção de conhecimento e não vice-versa, né? Isso aqui tem a consequência de que existem estados mentais, de alguma forma, como eles chamam, não luminosos a sujeito, né? Em que você está no estado de conhecimento ou não, você não tem nem como saber se você está nesse estado, né? Tem essa consequência. Tem consequências bem interessantes para a epistemologia, né? Quem propôs isso é um filósofo chamado Williamson. Está vivo ainda, já vi ele falando algumas vezes. Ele é de Oxford. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui hoje, né? Até já acabaram meus slides aqui, tem que fazer novos slides. Para a aula que vem a gente vai sair do livro do Giovanni, né? Que é o livro que tem um celeiro na frente, celeiro vermelho, e a gente vai para um livro que é do Fumerton, que é um livro todo vermelho, assim, tá? É um livro que eu acho um pouquinho mais difícil do que o do Giovanni, mas dá para dar uma entendida. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar. A gente vai estudar agora a estrutura do conhecimento, né? A estrutura da justificação.
para dar um teaser, quando você é uma criança, né, muitas vezes fala assim, tá chovendo. Aí a criança pergunta, por quê? Porque o céu, blá, 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 blá. Por quê? Por quê? Por quê, né? A criança, às vezes, tem essa coisa de ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. E, de fato, existe esse problema, né? Você tem uma crença justificada, por quê? Porque você tem outra crença que justifica aquela. Mas essa crença que justifica a segunda, ela mesma tem que estar justificada. Então, por quê? Porque ela tem outra crença que justifica aquela. E você tem essa estrutura que parece que ou essa estrutura ela volta infinitamente e parece estranho, né? Porque parece então tem uma infinitude de crenças aí que não tem a primeira para justificar as outras, né? E é estranho, nós somos seres finitos, a gente tem crenças infinitas, então é uma situação estranha. Ou parece que você tem que parar essa regressão em algum ponto, mas aí você tem que ter uma crença que justifica as outras, mas que ela mesma não é justificada por nada, né? Então essas seriam crenças do tipo especial, elas seriam crenças fundamentais em algum sentido, e explicar por que essas crenças existem também é estranho. Ou você tem que assumir que existe alguma circularidade, né? Que as crenças, em algum momento você tem, né? Você tem uma crença que justifica uma crença, e essa última justifica a primeira. Você tem algum tipo de circularidade, o que parece ser estranho também, né? Porque você, a princípio, uma coisa circular não parece prover justificação, né? Por exemplo, você fala, Deus existe, por quê? Porque está na Bíblia. E como é que você sabe que a Bíblia é verdadeira? Porque Deus existe e escreveu. Mas como é que você sabe que Deus existe e escreveu a Bíblia? Escreveu não, enfim, estou falando aqui de maneira bem tosca, né? Inspirou os homens a escrever e tal. Mas como é que você sabe que Deus existe e inspirou os homens a escrever a Bíblia? Porque a Bíblia diz isso, né? Então parece que você está rodando em um círculo aí que você não está dando nenhuma justificação. Então parece que as três possibilidades são bizarras, né? Um regresso infinito, você parar em um lugar arbitrário e você ter circularidade. A gente vai estudar as tentativas de lidar com esse problema, né? Essas três possibilidades, né? De tentar fazer sentido dessas três possibilidades. Então, existe discussão na epistemologia para saber qual é a estrutura do nosso conhecimento. Se é uma estrutura que para em algum lugar e você tem crenças fundamentais, se é uma estrutura que ela é circular, é uma rede, etc. Ou se ela é uma estrutura infinita. É isso que a gente vai estudar a partir da aula que vem. Tá, gente? Então é isso. Dê uma lida no outro livro, tá? Se vê segunda.